Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Carlos Ribeiro, novamente no programa Fofoca do Bem, junto com a editora Zona. Agradecendo a todos que já ouviram os nossos programas anteriores. Já estamos no 20º. Olha como o tempo está passando rápido, hein? Agradecendo mesmo, muita gratidão a todos vocês que vêm nos acompanhando até agora. E não se esqueça, quando ouvirem o nosso programa, deixe seu like ou coloque até nos comentários aqui abaixo do YouTube. Estamos também na plataforma iTunes e Podomatic, onde você pode baixar o nosso podcast, tá legal? Bom, hoje é um assunto, eu já comentei em outros programas, sobre as doenças. Como é um assunto muito polêmico, muito relevante, então resolvi voltar com mais um ensinamento, onde o título é A Verdadeira Causa das Doenças. Então iremos aprender e refletir juntos os motivos pelas quais os senhores têm que entender, de compreender a busca de elevação espiritual de cada um, para que os senhores possam entender melhor como se caracteriza o processo das doenças. Esse ensinamento foi escrito em 5 de fevereiro de 1947. Está no livro Alicerce do Paraíso, volume 3. Então eu peço licença mais uma vez, possamos aqui ler, discernir alguns parágrafos para que possamos juntos estudarmos e entender o processo, principalmente no lado espiritual. Vamos lá? A verdadeira causa das doenças. Já me referi anteriormente à existência de vários tipos de toxinas no corpo do homem desde o seu nascimento. Devido a essas toxinas é que ele não consegue manter plena saúde, e por isso seu corpo é feito de maneira que lhe possibilite eliminá-las fisiologicamente. A tal fenômeno denominamos processo natural de purificação. Quando ele ocorre, sobrevêm sofrimentos de certo nível, e essa fase de dor e mal-estar constitui aquilo que se chama de doença. Para explicar tal fenômeno, vamos tomar como exemplo a doença mais comum, ou seja, a gripe, pois não há uma única pessoa que não tenha contraído. A medicina ainda desconhece suas causas, mas segundo descobri, ela é uma das mais simples formas da ação purificadora, vindo acompanhada de sofrimentos como febre, dor de cabeça, tosse, escarro, catarro, perda de apetite, suor, indisposição, etc. Vamos já analisar o que entendemos, o que está escrito nesse ensinamento? Bom, isso a própria medicina reconhece. A maioria das nossas doenças são acúmulos de toxinas. Tanto você pode acumular com medicamentos, como você pode acumular com a má alimentação também. Essas toxinas, elas são acumuladas no nosso corpo físico. Ele nos explica que através desse cúmulo de toxinas em nosso corpo, tem um processo que se constitui, denominamos de processo natural de purificação. Quando esse acúmulo chega a um determinado ponto, ele tem que ser eliminado do nosso corpo. E
E antes disso, da eliminação, né, é que vem os sofrimentos, onde sentimos dores, mal-estar. E ele quer dar um exemplo, todos nós, não tem um ser humano que, por exemplo, não contraiu uma gripe, que a própria medicina não se explica como a gripe atinge a todos, apesar que está muito grande a divulgação e o processo de eliminação dessa gripe através da vacina, não tem como impedi-la de nós contrairmos ela. Mas, através desse ensinamento, os senhores entenderão o porquê e a necessidade da gripe ser contraída em nosso corpo. E ainda bem que essa gripe, ela aparece. Tem pessoas que adquirem gripe muito mais facilmente que outras pessoas, mas tem um porquê. Então, iremos juntos, através da leitura desse ensinamento, entender um pouco melhor o que a necessidade de se contrair estas gripes. A medicina ainda desconhece suas causas, mas segundo o Quinto Okada, ela é uma das mais simples formas de ação purificadora. A ação purificadora é aquilo que eu falei. Temos a necessidade, e quando chega a um determinado ponto de acúmulo de toxinas em nosso corpo, tem a necessidade da purificação, da eliminação dessas toxinas, porque se não existisse essa ação purificadora, não aguentaríamos, morreríamos muito mais cedo. Então, isso é uma causa, isso é uma lei divina. Todos nós entendemos erradamente o processo da doença. E o que é pior, através da cultura de hoje, através da própria medicina, impedimos o processo natural do corpo humano, eliminação dessas toxinas. Mas como? Tomando os remédios. Como eu já venho falando em alguns outros programas sobre remédios, muitos podem pensar que eu estou pedindo para os senhores, por exemplo, para quem já vem tomando remédio há muitos anos, pararem de tomar. Não é isso. Quando o processo já atingiu o seu corpo um certo grau, não tem outra solução, às vezes, imediata do que o remédio. Então, vocês têm que receber essas orientações. Mas eu digo mais para aquelas pessoas que ainda não se utilizam muito dos remédios e que gostam de ouvir indicações de outras pessoas, ou, por exemplo, a automedicação e correndo para tomar um remédio para sarar de uma dor de cabeça ou da própria gripe. Então é importante, através desse ensinamento, e poder compreender como se processa as toxinas em nossos corpos, para que possamos prolongar o retorno dessa própria doença que nos aflige. O exemplo que ele está dando aqui da gripe é uma doença muito mais fácil de se pegar, né? Muito mais constante. Para algumas pessoas, nada melhor desse exemplo da gripe, aonde ela vem acompanhado, como está escrito aqui no ensinamento, com sofrimentos de febre, dor de cabeça, tosse, escarro, catarro, perda de apetite, suor, indisposição, etc. Vamos continuar mais um parágrafo. Antes de mais nada, o que vem a ser o processo de purificação? A grosso modo, ele compreende duas etapas. A primeira consiste na concentração e solidificação das diversas toxinas contidas no sangue em diferentes pontos do corpo, especialmente os locais de grande atividade nervosa e as partes que ficam em posição inferior quando o corpo se encontra em repouso. Com o passar do tempo, as toxinas concentradas vão endurecendo, o que vem a ser a causa do enrijecimento dos músculos. Às vezes não há sofrimento algum, quando muito, rigidez nos ombros.
A segunda etapa da purificação começa quando a solidificação ultrapassa determinado nível, sobrevindo aí o processo natural de eliminação. Para facilitá-lo, surge uma ação destinada a dissolver as toxinas, isto é, a febre. Então, nesse segundo parágrafo, ele nos ensina o que é processo de purificação. Às vezes, você me ouve falando em purificação, você pode igualar aos sofrimentos. Então, é mais fácil você entender. Tem duas etapas de purificação que se concentram no nosso corpo. Então, para entendermos melhor, primeiro, essas toxinas se concentram num determinado ponto do nosso corpo e solidificam. E aonde encontra uma atividade nervosa, você pode imaginar aí acima dos ombros até a nossa cabeça, é onde se encontra um ponto de atividade mais nervosa. Todos irão concluir e compreender melhor quando sentimos nos ombros aquele peso, a dor na nuca, a dor na cabeça. É um ponto que mais se concentra as nossas toxinas. E essas toxinas, com o passar do tempo, concentradas, vão endurecendo, o que vem a ser a causa do enrijecimento dos músculos, como eu falei agora há pouco. Às vezes não há sofrimento algum. Tem casos, por exemplo, que a pessoa não chega a sentir dores profundas, quando muito rigidez nos ombros. Esse é um processo natural. A segunda etapa da purificação começa quando a solidificação ultrapassa determinado nível. Aí sim, quando vai atingindo uma certa concentração de toxinas que é necessária essa eliminação, que vem o processo natural dessa mesma eliminação. Para facilitá-lo, surge a ação destinada a dissolver as toxinas, isto é, a febre. Olha a importância que é a febre em nosso corpo, que através do calor ela consegue dissolver essas toxinas e elas são eliminadas às vezes através do suor, da própria gripe, ocasiona todas essas eliminações toxinas. Olha a importância da gripe em nosso corpo, porque ela é um processo natural de eliminação através da febre, através da dor de cabeça, através da tosse, do escarro, como eu li aqui anteriormente. Todos esses processos são necessários para a eliminação dessas toxinas. Mas é aí, o que aprendemos até agora? O que a medicina vem combatendo? O efeito ao contrário. Ela vem trazendo processos para que possa barrar esse processo natural de eliminação dessas toxinas no nosso corpo. E aí, o que acontece? Você, a partir do momento que você toma esse remédio, é interrompido essa eliminação. É aí onde que vem a solidificação. Nada mais é congelamento dessas toxinas em determinados pontos do nosso corpo. A dor passa, é claro. Você, quando toma um remédio, a dor cessa, porque ninguém consegue, ninguém gosta de ter dores. Então, acreditamos, entre aspas, essa doença foi totalmente eliminada. Mas não, ao contrário, ela solidificou num ponto do seu corpo. Vou dar continuidade aqui no ensinamento. Você vai entender como é maléfica esse interrompimento dessas toxinas em nosso corpo. Vamos dar continuidade mais um parágrafo. O grau da febre depende não só da natureza, quantidade e rigidez das toxinas, mas também da própria natureza do doente. Muitas vezes, a febre aparece como resultado do cansaço após a prática de exercícios físicos, pois estes aceleram o processo de purificação. As toxinas liquefeitas são eliminadas na forma de suor, catarro, secreção nasal, etc. A tosse e o espirro são como ações de bombeamento,
A primeira para a eliminação de catarro, o segundo para a eliminação de secreção nasal. Isso se tornará bastante claro se observarmos que realmente eliminamos catarro quando tossimos e secreção nasal quando espirramos. Por outro lado, a perda de apetite é causada pela febre, pela tosse e pelos medicamentos. As dores de cabeça e nas juntas são decorrentes da dissolução das toxinas existentes nesses pontos, as quais excitam os nervos no momento de sua eliminação em estado líquido. A dor de garganta ocorre porque as toxinas contidas no catarro irritam a mucosa que a reveste, ocasionando sua inflamação. A rouquidão baseia-se no mesmo princípio, sendo causada pela inflamação das cordas vocais. Bom, agora nesse terceiro parágrafo, deu uma série de exemplos de dores, de doenças ocasionadas principalmente com a gripe, ocasionam essas dores em nosso corpo. Bom, como ele explicou aqui no início do ensinamento, muitas vezes temos febre, mas não sentimos como sentimos quando adquirimos a gripe. Essa febre aparece devido a muitos exercícios físicos. As toxinas liquefeitas são eliminadas na forma de suor. Então, esse é um dos processos de eliminação, que são as toxinas liquefeitas, através do suor, do catarro, a secreção nasal. E ele dá o exemplo da tosse e o espirro, que são outros processos de ações de bombeamento. A primeira, que é a tosse, para a eliminação de catarro, e o segundo, que é o espirro, para a eliminação de secreção nasal. Isso se tornava bastante claro se observarmos que realmente eliminamos catarro quando tossimos e secreção nasal quando espirramos, que o processo é feito naturalmente. Olha aí como a criação divina é perfeita, isso não temos nenhuma dúvida. Então, até com relação às doenças, eu já falei através de outros ensinamentos que para quem ouve pela primeira vez, chega até a ponto de duvidar, chega a acreditar que é uma incoerência. Desde os tempos remotos, de séculos e séculos atrás, acreditamos que a doença veio realmente para nos sacrificar, veio para nos castigar. É claro que tem doenças quando atinge o corpo, é porque ela já vem num processo de acúmulos de toxinas muito grande, que às vezes não dá tempo de recuperação e ela parte para o mundo espiritual. Vou citar por exemplo, câncer. Não tem como você, naquele momento, de recorrer à medicina. A doença é um processo natural do corpo humano, mas quando ela nos atinge, sem às vezes percebermos esse acúmulo de toxinas, aí não tem como reverter essa situação. Então, eu gostaria que os meus ouvintes tivessem essa percepção através desse ensinamento, que ele não orienta para que você, quando atinge esse acúmulo muito grande de toxina, quando você atinge uma doença muito grave, você não recorra à medicina de maneira nenhuma. O que ele orienta, como é formulada essas toxinas, como é criada muitas doenças que são necessárias para o corpo humano para sua eliminação, para a sua purificação. É esse entendimento, como eu tive todos esses anos através de estudos, gostaria de repassar aos meus ouvintes para que vocês pudessem ter essa compreensão como surgem determinadas doenças. Até em algumas não precisamos ficar aflitos
logo de imediato, quando se trata, por exemplo, de uma gripe, correr logo na primeira farmácia para comprar aquele remédio que passa numa propaganda, aquele remédio que é indicado pela minha avó, ou pela minha tia, ou pelos meus pais, porque fez bem para uma determinada pessoa, com certeza vai fazer bem para você também. Então, temos que tomar muito cuidado, principalmente com a automedicação. Tem doenças que realmente você pode ser revertida com apenas um descanso e aguardar o tempo necessário para que essas toxinas que estão ali solidificadas dentro do seu corpo há algum tempo e que são agora necessárias à sua eliminação, deixa correr o processo natural desta mesma eliminação, não interrompendo, porque aí ela vai solidificar no seu corpo e lá na frente vai vir muito mais forte e ela vai aparecer também muito mais rápida. Por isso que tem pessoas que pegam gripe mais constantemente. Por quê? Porque barra através dos remédios, solidifica, para você entender melhor, dentro desse corpo, em algum ponto fica ali, chegando o momento necessário, chega num determinado nível que ela tem que sair do seu corpo, não tem como deixá-la ali mais solidificada, porque senão você não aguentaria e até partiria para o mundo espiritual muito mais cedo. Então ela tem que ser eliminada. Como? Ele dá o exemplo da gripe, que é o processo mais simples, porque ocorre muitos efeitos da gripe, que é através da febre, do suor, do escarro, da dor de cabeça, que essas toxinas já estão dando sinal de eliminação de dentro do seu corpo. Muitos de nós não temos esse entendimento. Por exemplo, é claro que a perda de apetite é causada pela febre, pelos medicamentos. Isto muitas pessoas já têm esse conhecimento. Mas as dores que sentimos quando temos uma febre muito alta são devido à dissolução dessas toxinas que estão concentradas no corpo e que elas excitam os nervos no momento da sua eliminação em estado líquido. Então, por isso que é ocasionado essas dores no corpo, porque ali ela já está se identificando e ela já está fazendo o processo de eliminação das toxinas. Porque após esse processo, se você conseguir aguentar firme, sem aflição, após esse processo, pode ver, sempre quando acontece aquela febre, quando transpiramos muito, a cura vem. Geralmente a gente, com aquelas dores no corpo, a gente sente frio, às vezes, mesmo a temperatura estando quente, às vezes nos cobrimos com uma blusa ou com uma coberta, se estivermos na cama, porque realmente o corpo já está começando a trabalhar. Aí que vocês têm que começar a entender como funciona o processo espiritual do nosso corpo, o processo físico, que isso é uma criação divina. Por mais incoerente, por mais que você não acredite, a gente começa a entender quando começamos a praticar. Por exemplo, quando pegamos uma simples gripe, evitarmos de tomar qualquer remédio. Se você aguentar tomar água e descansar, somente aguardar esse processo natural do corpo que é necessário, essa eliminação das toxinas que adquirimos lá atrás. Então, como, por exemplo, o processo natural como ocorre com a natureza. Será que a primavera vem depois do verão? Não, tem uma ordem. O verão normalmente é a temperatura do calor. O inverno, normalmente, apesar que nos dias de hoje o inverno está modificando muito a cada ano. O inverno, pelo menos aqui na capital, em São Paulo, está acontecendo muito menos, como há 30, 40 anos. Mas isso aí é outra história
é outro programa que podemos fazer. Mas que você entende? Que no inverno é frio. Então, a primavera é quando começa a florir as árvores, as flores. Esse é um processo natural da natureza. Compreendemos isso desde quando nascemos, desde quando começamos a ter compreensão das coisas. Então, é a mesma coisa, só que, como já vem há séculos atrás, esse entendimento e esse erro da medicina, entendendo, não digo todas as doenças, mas algumas temos como eliminá-las com outro processo, com um processo natural. Descanso, muito descanso, apesar que eu bato palma quando ouço o médico dar alguns exemplos dessa compreensão. Não posso generalizar, porque tem alguns profissionais que procuram estudar fora do estudo normal da faculdade, né? Daquilo que ele aprendeu anos e anos, procura entender melhor como funciona o processo de muitas doenças, principalmente quando se trata espiritualmente, porque muitas doenças não se trata só com remédios, não se trata com o melhor médico, não se trata com a melhor aparelhagem, com o melhor hospital. Tem muitas doenças, eu digo infelizmente para muitas pessoas que são ignorantes deste ponto, ou não acreditam que existem essas doenças espirituais, procuram se curar com a força humana, com a medicina. E é esse processo que temos que ganhar daqui para frente, maior compreensão, para que vocês não possam sofrer muito mais do que vem sofrendo. Bom, eu quando falo em doença, eu me empolgo, né? Às vezes eu passo até do ponto, eu peço até desculpas aos meus ouvintes. Às vezes eu prolongo muito em determinados parágrafos. E aqui, vamos lá, vamos continuar, senão o programa hoje vai ser de 2 horas. Olha que tem assunto, hein? A dor de garganta ocorre porque as toxinas contidas no catarro irritam a mucosa que a reveste, ocasionando sua infração. Eu já li, mas já estou relendo aqui para que possamos entender melhor. A rouquidão baseia-se no mesmo princípio, sendo causada pela inflamação das cordas vocais. Então, você percebe que todo esse processo de dores, do exemplo que demos aqui da gripe, olha quantos fatores existem que Deus criou para o corpo humano para que possamos eliminar estas toxinas que fazem mal para o nosso corpo. A doença ela foi criada justamente para eliminar essas toxinas que adquirimos lá atrás. Bom, eu posso até entrar em outro assunto aí que com certeza muitas pessoas não acreditam, mas tem doenças que são aquelas doenças que vocês conhecem como hereditárias. Bom, aí já é outro processo de você eliminar essas doenças. Nós estamos falando praticamente das toxinas adquiridas no corpo humano. Cada parágrafo aqui, olha, é polêmico para muita gente, mas é interessante para outras, principalmente se você tem um espírito de busca. Então vamos lá. Eis, portanto, o que é a gripe. Não há necessidade de tratamento algum. Basta a pessoa deixar seu organismo em paz, sem tomar medicamentos, que em poucos dias, terminado o processo de purificação, estará curada, desde que a cura seja natural. Com a redução de toxinas, a saúde aumentará. Algumas dúvidas nesse parágrafo? Basta que a gripe, a pessoa deixe o organismo correr naturalmente, sem tomar medicamentos, que em poucos dias, terminado esse processo de purificação, de eliminação dessas toxinas que estão ali já há muito tempo solidificadas em nosso corpo, que você estará curado,
desde que a cura seja natural, com a redução de toxinas. Concluíram. Eu tenho certeza que os meus ouvintes são inteligentes. Quanto mais você eliminar as toxinas do seu corpo, que estão ali, ou solidificado ou não, mais a sua saúde aumentará. Eu não vou dizer que você não vai voltar a ter uma gripe. É claro que irá, porque sempre tem uma toxina que depois você vai acumular novamente, ou através de uma má alimentação, que é um processo fácil. Infelizmente, não temos condições de comer todos os dias verduras ou frutas naturais. Como gostamos do hambúrguer, como gostamos de tomar uma Coca-Cola, né? Não fugimos a esse processo. Então, preço, né? É esse. Acabamos acumulando as toxinas, sem que, é claro, sem que nós percebamos, mas vai acumulando em nosso corpo. Já veio o processo natural do corpo humano, que fosse uma fábrica. Está ali trabalhando e em determinado momento você imagina os seus órgãos como máquinas. Em determinado momento, de tanto trabalhar, essas máquinas, esses órgãos, precisa do óleo, precisa de uma lubrificação, precisa de uma revisão. Não é assim que funciona uma fábrica? Então imagina o nosso corpo humano, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Então vamos acumulando toxinas através de determinadas ações medicamentosas e com a má alimentação, vamos acumulando essas toxinas, vai chegar no nível, no ponto suportável que esse corpo terá que eliminar essas toxinas. Mas e aí? Como se elimina? Que vem o processo das doenças natural. Deu o exemplo da gripe, porque a gripe todos nós pegamos. Que interessante, como a importância da gripe. Todos nós adquirimos gripe, não tem uma pessoa que não pega a gripe. Esses processos que já lemos, através da febre, através da tosse, através do espirro, são eliminadas as toxinas do seu corpo. Naturalmente, elas sendo eliminadas, a sua saúde vem normalmente. É interessante ou não é? Vamos ler mais um parágrafo. Apesar da gripe ser altamente recomendável por constituir o mais simples processo de purificação, as pessoas a temem. E a medicina chega a dizer que preveni-la é a condição número 1 para não contraí-la. Olha aí, os leitores precisam compreender que isso é um grande erro. Desde a antiguidade, acredita-se que a gripe é a origem de 1000 doenças, mas na verdade, ela é a única maneira de se escapar a essas 1000 doenças. Desconhecendo-lhe a causa, a medicina toma várias medidas quando a pessoa fica gripada, todas elas no sentido de deter o processo purificador. Olha aí que ponto interessante aqui nesse parágrafo, que eu vou ler novamente para os senhores. Desde a antiguidade, acredita-se que a gripe é a origem de 1000 doenças, mas na verdade, olha aí, ela é a única maneira de se escapar a essas 1000 doenças. Desconhecendo-lhe a causa, a medicina toma várias medidas quando a pessoa fica gripada, todas elas no sentido de ter um processo purificador. Que a gripe é um processo natural que ocorre no nosso corpo e necessária, que através dela são evitadas outras doenças muito mais graves que poderão acontecer lá na frente. Olha, é interessante ou não é? Será que está dando para acompanhar este raciocínio? Mas aquele que já está me ouvindo, pelo menos vamos refletir, vamos estudar, vamos perguntar o porquê. Como eu venho falando desde o primeiro programa, esses ensinamentos de boquinha tocada não é para você ouvir, para você ler e fechar e guardar, de maneira nenhuma. Todos os ensinamentos que eu passar aqui, todas as orientações que eu for repassando para os meus ouvintes, pratique.
aí sim vocês vão acreditar ou não. Aí sim vocês vão ver se essas informações são verídicas ou não. É a prática desses ensinamentos que eu leio aqui. É claro que tem ensinamentos, tem processos que demoram muito mais tempo de você praticar, porque é uma reversão às vezes de 100%. Como adquirimos muitos pensamentos, muitos sentimentos, às vezes muitos negativos, então essa reversão às vezes precisamos de uma ajuda exterior. Não é só você lendo, não é só você ouvindo que você vai modificar de um dia para o outro. Às vezes temos que procurar, aí cada um na sua religião, procurar uma força, uma luz divina, para que você possa realmente modificar os seus pensamentos e os seus sentimentos e as suas ações. Então, a partir do momento que você começar a colocar em prática, a sua vida vai começar a mudar. Aí sim você vai falar, pô, aquele ensinamento parece que tem um ponto de verdade. Olha, eu confesso, quando eu gravo esse programa, eu edito muitas coisas, porque falamos muitas palavras, eu costumo falar muito né, então eu corto. Falando muitas palavras que a gente repete muitas vezes, que é cansativo, que vocês, meus ouvintes, com certeza não gostarão muito de ouvir, então eu corto, eu edito. E muitas delas eu cortei para não se tornar uma pessoa arrogante. Quando eu dou meu exemplo, quando você passa uma informação relevante, nada melhor do que você praticar primeiro. O professor, por exemplo, quando vai ensinar o seu aluno, ele tem que tomar o conhecimento, ele tem que compreender aquilo que ele está repassando para os seus alunos, ele tem que entender. Claro que eu estou no processo evolutivo, nem tudo eu ainda estou praticando, mas estou me esforçando. Quando se trata, principalmente quando se fala em doenças, já falei em outros programas que eu estou há 11 anos sem colocar um remédio sequer para uma dor de cabeça ou para uma gripe. Quem já me conhece sabe disso, mas para aquelas pessoas que não me conhecem, está ouvindo pela primeira vez, nos dias de hoje é difícil. Hoje você vai numa unidade de saúde, você vê muitos jovens, que há 30 anos atrás era difícil você encontrar jovens. Por quê? A conclusão disso é a alimentação que hoje esses jovens ingerem. Eu não estou falando aqui que tem que parar de comer, tem que parar de beber. Tudo nessa vida você tem que ter um limite. Então, quando você tem um equilíbrio, quando você tem um bom senso, você pode comer uma carne gordurosa. A própria medicina reconhece isso. Se você não for uma pessoa exagerada naquela carne, naquela bebida, naquilo que realmente faz mal, ótimo. Para finalizar, tais medidas começam com a tentativa de baixar a febre através de medicamentos antitérmicos, bolsas de gelo, compressas e outros meios. Isso faz com que o processo de purificação retroceda ao primeiro estágio, ou seja, que as toxinas que começaram a ser dissolvidas voltem a se solidificar. Com a solidificação, a pessoa se sente aliviada dos sofrimentos causados pela febre, escarro, secreção nasal, etc. E tanto ela como o médico têm a ilusão de que a gripe está melhorando. Quando ocorre a solidificação completa, penso que a cura está selada. Na realidade, porém, voltou-se à situação anterior. Logo, é natural que haja uma recaída. Chama a atenção para o fato de que os tratamentos baseados em antitérmicos, bolsas de gelo, compressas e outros semelhantes, detendo o processo purificador, constituem a causa de sintomas mais intensos nas próximas doenças que o indivíduo contrair. Mais um resumo. As palavras é de simples entendimento. Os ensinamentos do Okito Okada, ele veio para nos orientar como temos que ser felizes, mas ele ensina os caminhos. Aí basta de cada um, é claro, tomar a iniciativa. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Basta de cada um ter o espírito de busca, praticar.
Então, quando tomamos medidas para baixar a febre, através de medicamentos, antitérmicos, bolsas de gelo, olha, até as bolsas de gelo, isso é uma coisa que a gente aprende lá com a nossa vovó. Então, compressas e outros meios, isso faz com que o processo de purificação, que é natural, que é normal, que é divino, retroceda ao primeiro estágio, ou seja, que as toxinas que começaram a ser dissolvidas naquele momento volte a se solidificar, volte lá, ficar escondidinha, congelada dentro do seu corpo. Então, com esse processo de solidificação, a pessoa, é claro, passa a dor, está congelado aquela toxina, passa aquele sofrimento, a pessoa fica todo feliz, é claro, pô, tô sarada, tô curada, graças a Deus, eu preciso trabalhar amanhã, não tem como eu ficar doente, ou outro compromisso que tenha, fica com essa preocupação, que o principal, que é seu corpo, deixa em segundo plano. E aqui ele fala tanto, nós como médico tem a ilusão de que a gripe está melhorando quando passa essa dor. E quando ocorre essa solidificação completa, né, penso que a cura está selada. E na realidade, porém, voltou-se à situação anterior. Concluindo aqui, logo é natural que haja uma recaída. Quando você congela, quando você solidifica essa toxina, é natural que lá na frente ela vai vir com muito mais força. É a mesma coisa quando você... Vamos dar um exemplo simples, prático. Existe um vazamento de um cano d'água, por exemplo, quando a gente está ali quebrando a parede, já aconteceu muitas vezes, acidente de a gente estourar um cano de água e começar a sair aquela... Olha, estou dando um exemplo muito grotesco aqui, hein? Mas imagina mais ou menos esse processo. Aquela água começa, né, querer sair com toda a força e você, ao mesmo tempo, quer tampar aquele buraco. Imagina a toxina do seu corpo quando ela fica solidificada por muito mais tempo, quando a gente impede dela sair naturalmente. E lá na frente, então, a sua gripe ou outras doenças, como eu falei, que pode ocasionar através da gripe, vem muito mais forte, vem muito mais constante. O que vocês acreditam que seja isto? É interessante tomarmos esse conhecimento, agradecer muito, ter muita gratidão pelos ensinamentos do Moquito Okada que vem nos trazer, ou você acreditando ou não, mas se você praticar, você sendo de uma religião ou de outra, não importa. O meu objetivo, mais uma vez, é trazer informações relevantes para que você saia do seu sofrimento, que eu possa, o Carlos Ribeiro, mostrar o caminho. Quando eu recebi esse convite do Francisco, porque eu também estou no processo evolutivo, então tudo aquilo que vem na minha compreensão, eu procuro o próximo processo, que é a prática. Primeiro eu leio, tento compreender, tento entender e depois praticar. Aí sim vem a solução. Para finalizar, pode-se compreender, portanto, que as doenças graves são causadas pela repetida interrupção dos processos purificadores de menor intensidade, através da utilização sucessiva de remédios, o que aumenta o acúmulo de toxinas, tornando necessária a ocorrência do processo purificador muito intenso. Finalizando, fechando, devido a essas interrupções de muitas vezes desse processo, por exemplo, de uma gripe se interrompe, da outra gripe vem, outra gripe se interrompe e vai acumulando. É claro, vai ficando intenso. E na próxima gripe, por exemplo, nós estamos falando aqui da gripe, vem muito mais forte. Você vem procurando outros meios, acreditando, colocando, né, às vezes, até o próprio remédio como sem eficácia. Não, esse remédio não deu resultado. Então aí que a gente começa cada vez mais se afundar, né, se atolar
com esses remédios, automaticamente aumentando ainda mais o processo de solidificação dessas toxinas, fortalecendo ainda mais não só a gripe, mas outras doenças que pode ocasionar dentro do nosso corpo. Eu peço desculpa mais uma vez por ter estendido, porque quando fala deste assunto de doenças, não sei se a palavra correta é empolgar. Agradecendo mais uma vez a todos vocês, agradecendo ao meu amigo Francisco, agradecendo à editora Zona, agradecendo ao programa Fofoca do Bem. E não se esqueça, após ouvir, deixe seu like aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode escrever nos seus comentários, pode me chamar no particular. Terei uma gratidão imensa de procurar. Se eu não tiver a resposta no momento, mas com certeza irei procurar as respostas com os meus superiores para que vocês possam realmente praticar e sair desse sofrimento que às vezes passa há anos e não encontram solução, tá bom? Obrigado a todos e até o próximo episódio. Beijos, tchau. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy that you and angels. Desses ensinamentos que eu leio aqui. É claro que tem isso.